Olá, vai começar mais um vídeo de Geografia na Quarentena. Turmas de sétimo ano, módulo 9, região sul. Lembrando sempre que esse vídeo é uma criação desse momento que a gente está em isolamento social e que esse isolamento é importante. Fique em casa, use máscara, lave a mão. Bom, nós vamos estudar agora a região sul, que é a menor região do Brasil, na verdade. Possui aproximadamente 564 mil quilômetros quadrados apenas, o que corresponde a cerca de apenas 7% do território brasileiro. Ela também é a região com o menor número de estados, são apenas três: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos aí nessa tabela, né, nessa tabela mesmo aqui abaixo, nós temos as capitais e os gentílicos, que são aqueles adjetivos de quem nasce em, né? Então temos o Paraná, capital Curitiba, quem nasce no Paraná é paranaense. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho, ou sul rio-grandense. E Santa Catarina, com a capital Florianópolis, Floripa, e cujo gentílico é catarinense ou barriga verde. Já cabe aqui uma curiosidade, né? Santa Catarina é o único estado do Brasil em que a maior cidade não é a capital. A gente tem como a maior cidade de Santa Catarina ainda é Blumenau, e você tem na região que se chama do Vale do Itajaí, né, Joinville, o principal centro econômico e industrial do estado, e não na capital, Florianópolis. Bom, e sobre o relevo e também sobre a hidrografia da região sul, a gente percebe que existe uma continuidade em relação à região sudeste. Existe, portanto, um predomínio de planaltos, né? E nesses planaltos várias linhas de falha formando serras. Se destaca, por exemplo, a Serra do Mar, né, que começa aqui no estado do Rio de Janeiro, segue pelo litoral, acompanhando o litoral de São Paulo, Paraná e até chegar em Santa Catarina. Claro que, assim como no Rio e em São Paulo, vão haver nomes regionais para a Serra do Mar, né, como Serra Geral, Serra da Graciosa, no Paraná, né, a Serra do Mar no Paraná é chamado de Serra da Graciosa e por aí vai. Mas é uma grande linha de serras que acompanha o litoral. A gente tem, então, entre essas linhas de serra, vales de rios, né, muito importantes, rios em planalto, e a gente lembra que rios em planaltos são rios que produzem muitas quedas d'água, muitas cachoeiras, muito utilizados para usinas hidrelétricas. E só que mais ao sul, né, voltando a falar de relevo, perdão, mais ao sul, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter áreas costeiras com planícies litorâneas um pouco mais largas, um pouco mais extensas, e já na divisa com o Uruguai, a gente tem um relevo de pampas gaúchos, né? São um relevo de pequenas colinas, que são os pampas, que vão se estender pelo Uruguai e por parte aí nordeste da Argentina. Então já é um relevo um pouco diferente. Mas voltando a falar do relevo mais comum na região sudeste, e em todo o Brasil, na verdade, sul, sudeste, centro-oeste, a gente vai ter, e vocês conseguem reparar isso no mapa, muitos rios com represas, né? E se destaca aí, né, a represa de Itaipu, o Lago de Itaipu, que é a maior represa do Brasil, a maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, e todos esses ah, rios afluentes do Rio Paraná e o próprio Rio Paraná, o Rio Paraná é esse que faz divisa entre o Paraguai e o Paraná. O Rio Iguaçu é um rio afluente do Rio Paraná. O Rio Iguaçu também tem represas. Então a gente tem um aproveitamento hidroelétrico muito grande aí nessa região. Lembrando que a bacia do Paraná, ele pega tanto a região sul quanto a região sudeste, quanto parte da região centro-oeste, que a gente vai ver mais para frente. Então, existe um grande aproveitamento hidrelétrico dessa região. Muitas cascatas altas, com mais de 50, 70 metros de altura. Tá bom? O Paraná é repleto delas. Inclusive, muitas são pontos turísticos importantes, como as cataratas do Iguaçu, que a gente vai ver mais para frente.
E aqui eu trago umas imagens, né? A primeira imagem é a imagem das Cataratas do Iguaçu, que tem um grande volume d'água, essa imagem é muito famosa. Foz do Iguaçu é a terceira cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil, né? Um grande centro turístico do país. As Cataratas do Iguaçu são uma grande atração turística, internacionalmente conhecida, e a, a vazão de água, quer dizer, o volume de água que cai pelas cataratas do Iguaçu, muito grande, é de 1.756 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Uma quantidade muito grande de água. Eu não sei se alguém aqui que está assistindo o vídeo já foi a Foz do Iguaçu. Eu só conheci as cataratas uma vez, fui com o pessoal da faculdade de geografia, foi uma viagem incrível, um trabalho de campo que a gente fez, e é um lugar muito bonito. A gente pegou uma época de bastante cheia, então um volume d'água muito grande, mas sem estar impedindo a visitação total. Então a gente deu uma sorte muito grande, e é uma coisa incrível de se ver, na verdade, é uma beleza única. Só que a gente, na verdade, não tem nas Cataratas de Iguaçu, ou não tinha nas Cataratas de Iguaçu, o maior volume d'água da região. O maior volume d'água, as maiores cataratas do Brasil e as que tinham o maior volume d'água do mundo eram as Sete Quedas. As Sete Quedas, que a gente vê nessa foto menor do canto direito, eram um conjunto, né, nome de Sete Quedas, seriam 7 grandes cachoeiras. Na verdade, eram bem mais que 7 quedas, né? Eram 7 pontos de mirantes assim, principais, mas haviam muitos outros. E a vazão das Sete Quedas chegava a 13,3 mil metros por segundo. Isso que é 6 vezes mais do que as cataratas do Iguaçu. E essa vazão, gente, é a vazão hoje que fica represada pela hidrelétrica de Itaipu, que a gente tem nessas duas fotos. A hidrelétrica de Itaipu é uma iniciativa binacional, ela foi construída pelo governo do Brasil, junto com o governo do Paraguai. Os primeiros planos, né, o primeiro planejamento para construir Itaipu vem da década de 60, em 66 você fechou os primeiros planos. Em 1970, no auge da ditadura militar, você fecha o consórcio entre as empresas que vão projetar e construir Itaipu. Né? A gente sabe que durante o governo militar do Brasil, durante a ditadura militar, a gente teve obras faraônicas, né? Obras muito grandes, e Itaipu foi construída para ser a maior hidrelétrica do mundo, então. O plano dela era um plano gigantesco. Você represou o Rio Paraná e criou esse lago gigantesco, que é o Lago de Itaipu, que percorre toda a fronteira oeste do estado do Paraná, chegando até a divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. E o que acontece? Você alagou as Sete Quedas. Sete Quedas era um parque nacional, era uma área de preservação, muito visitada, uma dos parques nacionais com maior visitação média do país até então. E ele foi... o lugar, né, em que funcionava as Sete Quedas não corresponde à Foz do Iguaçu. Corresponde a uma cidade mais ao norte do Paraná, chamada de Guaíra. Porque Guaíra é o nome indígena do Rio Paraná. Tanto que para o Paraguai, o nome do Rio Paraná é Guaíra. E a cidade vizinha a Guaíra é Saltos, acho que é Salto de Guaíra, se eu não me engano. Enfim, as Sete Quedas foram alagadas para construir a represa de Itaipu. As obras de Itaipu só começaram em 75, né? E em 78 a gente teve a conclusão da barragem, né? Uma obra muito grande que demorou anos, décadas praticamente, para ficar pronta. Em 78 a gente teve a conclusão da barragem, o rio volta, né, a correr e você começa então a pensar nesse preenchimento da barragem, né, nesse alagamento aí. O nível do lago vai começar a crescer a partir de então. O que acontece? Isso é um processo que demora anos
E se dizia, então, que as sete quedas iriam ser cobertas. Mas, assim, até 1982, isso não estava acontecendo ainda, né? As obras estavam concluindo e tal. Em 82, era a previsão das sete quedas serem cobertas. Então, o que acontece? No último verão, no verão de 81 para 82, houve uma correria do tipo visite as sete quedas antes que elas acabem. E você teve uma atração muito grande de turistas nacionais, de turistas argentinos, da América do Sul e estrangeiros. E em janeiro de 82, acontece um grande acidente nas Sete Quedas. Diferente de Itaipu, desculpa, diferente das cataratas do Iguaçu, nas Sete Quedas, esse canyon aí que você vê na imagem, né, tipo essa abertura em que a água cai, nas Sete Quedas era mais estreita. Então você tinha várias, eu acho que eram mais que 30 pontes de corda de aço, né, de cabos de aço, pontes pensas, cruzando de um lado para o outro, e aí você podia atravessar e fotografar como se estivesse no meio disso daí. Devia ser incrível, né? E uma dessas pontes rompeu por excesso de peso, porque a visitação era absurda. Tem imagens, né? Eu coloquei uns links aí que mostram os filmes da época, e você vê que vai dar problema, você vê que vai cair, porque a quantidade de pessoas era enorme. Isso matou, acho que mais de 30 pessoas. Houve uma operação de resgate incrível, assim. Assista os vídeos, porque as imagens são interessantes. E meses depois, no mesmo ano, em 82, o Lago de Itaipu chega à tua altura máxima e cobre as sete quedas. Então a gente tem todo esse tempo, né, para essa obra ser concluída e o lago começar a ser preenchido. Tá bom? Em 84, se eu não me engano, vão ser ligados as primeiras turbinas. E isso, em 84, se liga as primeiras turbinas, começa a gerar energia em 84, então repara. Começou a obra em 75, cobriu de água e destruiu as sete quedas em 82. Em 84, ligou a primeira das 18 turbinas. Né? A princípio seriam 16 turbinas. À medida que foi se ampliando, né, a cada ano se ligava, né, se iniciava mais turbinas, acabou se expandindo para 18. Em 91, olha quantos anos depois, em 1991, se inaugurou a 18ª turbina. Então a gente tinha 18 turbinas aí em Itaipu. 9 do Brasil e 9 do Paraguai. Claro que o Paraguai não precisa nem dessas 9 para se abastecer totalmente de energia, então o Paraguai vende essa energia para o Brasil e, se eu não me engano, ele também vende parte da energia para a Argentina. O que acontece? Anos mais tarde, em 2006, se eu não me engano, foi incluída 2 novas turbinas. As turbinas, eu estou falando muito de Itaipu, gente, porque eu pude visitar. Né? Nessa mesmo trabalho de campo que a gente foi pela UERJ, do curso de Geografia, para as cataratas, né? A gente fez o análise das rochas e tal, a gente pôde visitar a represa de Itaipu de uma maneira que, em geral, os turistas não podem. Então a gente pôde entrar na sala de comando, a gente entrou dentro da turbina. E as turbinas são incríveis, né? Esses canos brancos que vocês, mais largos do que ônibus que vocês estão vendo, são as turbinas, os tubos por onde passa a água. Eles têm essa estrutura que se chama catedral de concreto que sustenta eles, é muito grande. Vocês olham o tamanho, a altura disso. A represa de Itaipu ela tem uma altura de 65 andares. Para você ter uma ideia da altura disso daí. E nessas turbinas passa a água gira as hélices e as hélices, enfim, tem todo, enfim, nem eu sei explicar isso, mas todo o processo de dínamos que vai transformar o movimento em energia elétrica. É uma coisa muito interessante de se ver, de se estudar. E o excesso das águas, porque nem a água não vai passar só pelas turbinas. O excesso da água do Rio Paraná, que tem um volume d'água muito grande, ele vai passar pelos 3 vertedouros que a gente observa na imagem à direita em cima. Repara que tem as turbinas lá em cima, aquilo é hidrelétrica, e mais para baixo tem 3 grandes calhas que são os 3 vertedouros. Nessa foto, a gente tem apenas 2 vertedouros abertos, porque o nível do rio, do nível do lago
né, de Itaipu não está tão alto. Dependendo das chuvas e do nível da água, a gente vai abrir apenas um, abrir dois, abrir três, ou deixar todos fechados se tiver numa situação de seca, né? E esse vertedouro, o volume de água é gigantesco, né? Então, na verdade, boa parte da água do lago a gente não aproveita para gerar energia elétrica. A gente deixa seguir pelos vertedouros. Ah, professor, mas isso é um desperdício. Sim e não. Porque, na verdade, a gente não pode construir uma usina hidrelétrica pensando na capacidade máxima. Por quê? Senão, parte do ano, a gente vai ter turbina parada, porque não vai ter água para girar. Então, isso é construído a partir de uma média. O que se faz hoje é perceber que dá para ter mais turbinas. Por isso que se colocou em 2006, esse ano não tenho anotado aqui, mas se não me engano é 2006, que se colocou mais 2 turbinas, e aí se pensa em aproveitar este lago para fazer também mais. Enfim, a hidrelétrica de Itaipu por si só dava um vídeo, é muito interessante a gente estudar ela. Ela foi construída para ser a maior do mundo. Durante anos foi a maior usina hidrelétrica do mundo, até ser substituída pela usina hidrelétrica das Três Gargantas, na China, que já está concluída. Porém, assim como no Brasil demorou a todas as turbinas funcionarem, as Três Gargantas na China não está toda instalada. Então, apesar de ser maiores, de maior capacidade, Itaipu ainda gera mais energia, e se você contar todo o tempo, né, toda a sua existência, a usina hidrelétrica de Itaipu é a estrutura que mais gerou energia limpa no planeta. Porque a energia hidrelétrica é uma energia não poluente. E se não fosse por Itaipu, só por esta hidrelétrica, não apenas todas as outras que tem no sul, no sudeste e no nordeste, enfim, no norte, mas sobretudo sul-sudeste, se não fosse por Itaipu, eu não tô com esse. Eu anotei, mas eu perdi o papelzinho, gente. Eu acho que eram 2.000 barris de petróleo por dia. Mais que 2.000, 2.000 e alguma coisa que precisariam ser queimados em usinas termoelétricas para gerar a energia que Itaipu gera. Então, realmente é uma grande usina hidrelétrica muito importante para o nosso país, que infelizmente custou muito mais caro do que deveria, né? A gente tem vários escândalos de corrupção na década de 70, durante a ditadura militar, envolvendo a construção de Itaipu e a empresa Andrade Gutierrez, mas é uma obra extremamente importante aí para a região. E é muito curioso, porque Foz do Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu, era uma cidade muito pequena e desimportante até então, né? As cataratas do Iguaçu não tinham essa fama, até porque as Sete Quedas eram muito mais impressionantes. E Foz do Iguaçu é uma cidade que cresceu absurdamente depois aí da construção da hidrelétrica de Itaipu. Nesse mesmo momento, né, da hidrelétrica de Itaipu, se constrói a Ponte da Amizade, que é a ponte que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai, e isso dinamizou muito a economia da região. Tá bom? Qualquer dúvida aí, pode perguntar, e se tiver mais interesse, dá uma olhada nesses 2 links que eu coloquei para vocês. Sobre o clima e sobre a vegetação da região sul. Bom, o clima predominante na região sul é o clima subtropical. Apenas no norte do Paraná a gente considera como um clima tropical propriamente dito, né? O clima do Cerradão, lá do interior de São Paulo, do Mato Grosso, mas a grande maioria da região sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, são do clima subtropical. O que é um clima subtropical? Ele é um clima bem menos quente que o clima tropical e um clima que já tem características do clima temperado. Por exemplo, você tem bem definida as 4 estações do ano. Enquanto no clima tropical a gente basicamente só percebe a diferença de inverno e de verão, que no verão a temperatura ainda é mais quente e chove ainda mais, no clima subtropical a gente vai poder observar mais definidos as 4 estações do ano. Então realmente existe uma época bem mais fria, que é o inverno. Realmente no outono existe algumas plantas que vão perder suas folhas, não todas. Na primavera existe o maior florescimento, brotamento. A lavoura vai, né, a parte da agricultura também vai depender dessas estações do ano para você poder ter plantio e colheita. Então isso na região sul é mais perceptível. No inverno, a gente tem um inverno mais rigoroso que o resto do país, porque a gente tem a penetração da massa de ar polar
né, no sul, a massa polar atlântica, que chega pela região sul trazendo uma queda brusca de temperatura, produzindo muitas geadas no interior, nas plantações, algumas geadas queimando as plantações, por isso que as estações do ano são muito importantes para a lavoura, né? Porque às vezes você tem que fazer a colheita antes da geada ou antes da época de geadas. E na serra, a gente tem a serra que começa no Rio Grande do Sul, né? A Serra Gaúcha, seguindo por Santa Catarina. Também existe a Serra da Graciosa no Paraná, mas sobretudo na Serra de Santa Catarina você pode ter até neve, né, nas proximidades da cidade de São Joaquim, né? O único lugar que assim neva ou pode nevar no Brasil, enfim, quando a temperatura realmente cai bastante no inverno. Falando de vegetação, aí a gente vai ter uma coisa muito interessante. A gente vai ter na linha litorânea e na Serra do Mar, do lado voltado para o litoral, a gente vai ter o prolongamento da Mata Atlântica, que vem desde o Nordeste, passando pelo Rio de Janeiro, pelo Sudeste, São Paulo e chegando à região Sul. Né? A gente vai ter um pouco de presença de cerrado no norte do Paraná, como uma continuação do cerrado de São Paulo e Mato Grosso, mas bem, bem insignificante, sem grande destaque. Só que a gente vai ter duas formações vegetais que são exclusivas da região sul, que a gente não encontra em outras regiões do país. São duas formas de vegetação bastante complexas. Por que complexas? Porque elas vão ocorrer em áreas mais limitadas, por causa de uma série de razões bem específicas daquela localidade. A primeira delas é a mata de araucárias, a floresta de araucária, ou mata dos pinhais, como alguns chamam. A araucária é um pinheiro, aí tem a primeira foto, mostra a araucária, é um pinheiro que a gente conhece. Por que a gente conhece? Porque tem em Teresópolis, porque a araucária pode ser visto ao longo da Mata Atlântica em vários pontos de serra. Né? Ela se mistura à Mata Atlântica e vai se espalhando ao longo de todas as serras do Sudeste. Você pode, Espírito Santo você encontra araucária. Só que a mata de araucária não é um pinheiro de araucária no meio da Mata Atlântica. A mata de araucária é uma mata formada basicamente por pinheiros de araucária. Né? É uma floresta de coníferas, é uma floresta de pinheiros. É uma pequena floresta de coníferas. A gente tem grandes florestas de coníferas no norte do Canadá, na Noruega e no norte da Rússia. Né, nas áreas mais setentrionais do planeta. No hemisfério sul, a gente não encontra essas florestas de coníferas tão extensas assim. A gente vai encontrar na Austrália as florestas de eucalipto, que não são coníferas, tá, gente? Mas que tem uma formação parecida com essas florestas, e a gente vai ter a única floresta de pinheiros, propriamente dito, que é a mata de araucárias aqui no Paraná, no Santa Catarina. Essa floresta está quase toda desmatada, então essa área verde escura aí do mapa é a área original. Hoje em dia só encontram resquícios dessa mata que foi muito desmatada. Desmatada para usar a madeira, que é uma madeira nobre em mobiliário. A gente sabe que muitos dos móveis do Brasil vêm da região sul. Né? Quando você vai numa loja de móveis, várias das empresas que fazem móveis, até móveis planejados para o Brasil inteiro, são dessa região sul. E foram também desmatados para a expansão da lavoura, né? Para a expansão da lavoura de soja, de café, etc. A outra vegetação típica da região sul são os pampas gaúchos, ou os campos, ou as pradarias. Né? O que são campos? Campos são vegetações rasteiras, assim como o cerrado, só que são campos limpos, ou seja, não tem aquela mistura de gramíneas com árvores retorcidas. Os campos são realmente esse grande capim, esse grande pasto, que parece um pasto natural, né? Porque você tem aquele campo a perder de vista, sem grandes árvores, sem florestas, sem galhos retorcidos. Tanto que a gente pode chamar os cerrados de campos sujos e as pradarias ou campos de campos limpos. Também existe essa definição.
E esses campos, esses pampas gaúchos, é uma região que foi historicamente ocupada pela criação de gado, né? Então, essas pradarias, esses prados naturais, foram usados como pastagens, e são usados como pastagens até hoje no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, que é uma das maiores regiões produtoras e exportadoras de carne do planeta, né? Se você considerar o Rio Grande do Sul, o Uruguai e essa região dos Pampas argentinos, a gente tem rebanhos bovinos, talvez superando a própria Índia, que a Índia é o país com o maior rebanho bovino do mundo. Mas se você unir todas essas regiões, você talvez supere a própria Índia em número de cabeças de gado, tá bom? É uma área de pastagens naturais. Tá ok? Se tiver alguma dúvida aí sobre a Mata dos Cocais, desculpa, Mata dos Cocais não, Mata Araucárias e os campos, as pradarias, é só perguntar nos comentários. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o histórico de ocupação da região sul. E a gente está dividindo isso em 2 slides. No primeiro, a gente vai observar essa ocupação ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e depois a ocupação mais recente. Então, desde o começo da colonização brasileira, a região sul a região sul do país não disputou um grande interesse, né? A gente não tinha interesse da coroa portuguesa nessa região. A capital da colônia estava no Nordeste, era Salvador, você tinha toda a questão do cultivo de cana no litoral nordestino, e mesmo depois, com a mineração do ouro em Minas, a região sul nunca representou uma grande importância para a coroa portuguesa. No entanto, toda essa região platina, essa região em que escoa as águas do Rio Paraná e do Rio Paraguai, que formam o Rio Uruguai, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, eles se juntam e formam o Rio da Plata, que é o rio que faz justamente essa divisa sul do Uruguai, Argentina. Buenos Aires está na margem do Rio da Plata. Montevidéu também. Então, o que acontece? Apesar de não ser uma área de atividade econômica importante, todo o ouro e a prata, sobretudo a prata, produzida lá no altiplano, na Bolívia, escoava por esses rios, sobretudo pelo Rio Paraguai e do Rio da Plata, e chegava até Buenos Aires, de onde partia para a Espanha. Inclusive, a Argentina significa terra da prata, e Rio da Plata também significa Rio da Plata, né? Porque é por onde a prata escoava. Então, não existia uma atividade muito importante, porém era muito estratégico o controle sobre esses rios. Então, a gente vai ter, ao longo do século XVI, uma disputa entre portugueses e espanhóis pelo controle desses rios. Na verdade, naquele momento, era justamente aquela região do Rio Paraná que era mais interessante aí para a coroa portuguesa e para a coroa espanhola poderem disputar. Então a gente tinha uma série de disputas, né, e uma série de desrespeitos ao Tratado de Tordesilhas, logo no começo, e aí você teve uma intervenção não da coroa portuguesa, mas na verdade uma intervenção do Vaticano. O Vaticano, né, a Igreja Católica na época, exercia um papel político muito importante, mais importante até do que as coroas nacionais. Então, o Vaticano vai interceder nessa disputa entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha eram 2 países católicos muito fiéis ao Vaticano. Então, o que o Vaticano faz? Ele cria uma área, justamente nessa área que havia disputa, ele cria uma série de missões jesuíticas. Os jesuítas eram padres, né, católicos que seguiam um treinamento, um preparo, não apenas, vamos dizer, teológico ou filosófico, mas até mesmo um preparo físico, para ir para regiões coloniais na América do Sul, na Índia, na China e evangelizar, catequizar a população local. Então, os jesuítas, né, foram para essa região, encontraram os índios guaranis e outras tribos indígenas e fundaram várias vilas, vários povos, que são chamados de povos das missões. A gente tem nesse mapa mostrando aí o perímetro de onde esses
jesuítas tiveram a sua atuação, e cada ponto no mapa representa um desses povos. A gente tem eles no Paraguai, a gente tem eles na região de Missões, que é o nome dessa região da Argentina, e Entre Rios porque está entre o Rio Paraná e o Rio Paraguai, e também no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então a gente tem várias missões jesuíticas aí que foram construídas ao longo do século XVI. E deixaram ruínas e vários sítios históricos e arqueológicos. Aqui no Brasil, a principal ruína é do povo de São Miguel das Missões, que é essa fotografia aí que está abaixo, é um ponto turístico muito importante, é patrimônio da humanidade tombado pela Unesco, e mostra como foi, né, a inserção aí da Igreja Católica no século XVI para catequizar os índios dessa região. E havia, sim, uma grande disputa também entre os próprios índios e os missionários e os jesuítas, porque nem todos os índios aceitavam, né, esse controle jesuíta. Muitas vezes a gente tinha escravidão de indígenas. A gente tem que lembrar que antes mesmo da escravidão dos negros, vários indígenas foram escravos tanto na América Espanhola como no Brasil, né? A gente está tendo, inclusive, em São Paulo, um movimento em que as estátuas dos bandeirantes estão sendo cercadas de crânios e de imagens negativas, porque os bandeirantes eram, sim, traficantes de escravos indígenas, e a gente tinha uma reação muito contrária também desses índios. Eu tenho para vocês uma sugestão de uma sugestão de filme que vocês poderiam assistir. Talvez os pais de vocês tenham assistido. O nome desse filme é A Missão. Né? A Missão, não é Rambo 2 A Missão não, tá? O nome é só A Missão. É um filme vencedor de Oscar, é um filme muito consagrado dos anos 80. Ele foi gravado, inclusive, parte dele nas Sete Quedas, que hoje não existem mais, né? Lembra que eu acabei de falar das Sete Quedas? Então, parte dele, a parte inicial, que é lindíssima, é gravada lá com as cachoeiras, e mostra essa relação entre indígenas, jesuítas, portugueses e espanhóis. E eu sugiro que vocês assistam se vocês tiverem mais interesse. O nome do filme, repetindo, é A Missão. Além dessa questão dos povos jesuítas, a gente tinha poucas cidades portuguesas sendo fundadas no litoral. Em destaque, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, perto ao que hoje é Itaguaí, né? São Francisco do Sul é uma ilha. E é muito curioso, porque a cidade de São Francisco do Sul é quase que uma cidade irmã de Paraty. Não sei se essa foto consegue mostrar, mas é uma região que funciona por conta de um porto, é numa ilha, então a presença do mar é muito importante, e é uma cidade colonial muito bonita também de se visitar. Tá bom? Fora isso, no interior, você manteve apenas a criação de gado, uma pecuária voltada para o mercado interno, né, voltada para abastecer os centros de São Paulo, Rio de Janeiro, e não tinha uma grande atividade econômica. Tá bom? Isso ao longo aí dos séculos, até o século XIX, que a gente vai ver no próximo slide. Bom, e aí no século XIX, durante o período do Brasil Império, sobretudo no Segundo Reinado, a gente vai ter uma crescente vinda de imigrantes para o Brasil. Né? A gente tem críticas à escravidão cada vez mais contundentes, a gente tem o fim do tráfico negreiro já em 1850, e você começa, a partir do século XIX, já a trazer imigrantes europeus. Sobretudo alemães, italianos e eslavos. E por eslavo, polonês, ucraniano, sérvio, russo, tá bom? Esse mapa, muito interessante, mostra as áreas em que esses colonos imigrantes vieram. Então, as áreas em vermelho mostram as colônias alemãs, as áreas em verde mostram as colônias italianas, as áreas em roxo mostram as colônias eslavas, polonesas, russas, ucranianas, e as áreas amarelas, colônias mistas, em que a gente encontra todas essas colônias misturadas, ou duas delas misturadas. A gente também tem holandeses, tá? Em uma quantidade menor. A gente também tem espanhóis, a gente também tem vindas mais de portugueses, judeus, sírio-libaneses e japoneses.
mas esses são os povos mais, esses três, né, são os povos que chegam em maior número na região sul. São Paulo também recebe muito imigrantes, sobretudo italiano e japonês, né? O Rio vai receber alguns imigrantes também alemães, Friburgo e suíços, né? Friburgo e Lumiar são fundadas por suíços e alemães, mas na região sul é a região que mais recebe esses colonos. Eles vêm, a princípio, para as áreas rurais, eles vêm para produzir, para plantar, para cultivar, tanto o café quanto para cultivar alimentos, produtos de subsistências, criação de porcos, e criação de aves, que é uma atividade econômica muito importante para a região sul, é trazida por esses imigrantes. Esses imigrantes que vão trazer também as primeiras fábricas, a primeira fabricação de embutidos, de linguiça, de presunto, todas essas empresas surgem na região sul por esses imigrantes, e o cultivo de cereais, de centeio, de aveia, de cevada para fazer cerveja, de trigo, que é um cultivo tão importante que no Brasil apenas a região sul consegue produzir por conta do clima. Tá bom? E aí tem todo um processo, né? Os alemães chegam, são os que primeiro chegam, em seguida chega uma grande quantidade de italianos. A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cidades tipicamente italianas, como Caxias do Sul e Bento Gonçalves, cidades tipicamente alemães, como Novo Hamburgo. Na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nós temos Blumenau e Joinville como cidades de grande colonização alemã. No sul de Santa Catarina, a gente tem uma forte colonização italiana. E na região de Curitiba, Ponta Grossa, Prudentópolis, no Planalto Paranaense, a gente tem um número muito grande de ucranianos, de poloneses. A gente tem cidades que são, se você parece que está na Ucrânia, até pela população, né? Loura, de olhos claros, como Prudentópolis, por exemplo, no Paraná. Então, essa imigração é muito importante. E é essa imigração que vai dar vai dar o aspecto de que a região sul é muito diferente do restante do Brasil. Porque o Rio, que recebe também imigrantes, o Espírito Santo recebe muitos imigrantes eslavos, até italianos, e São Paulo, você tem uma miscigenação muito grande, você tem também muitos ex-escravos, você tem ainda alguns indígenas, e na região sul, os indígenas foram massacrados, e você tem a predominância do imigrante europeu. Então, existe essa, parece uma separação étnica, tá? Entre o sul e o restante do Brasil. E isso gera algumas questões e alguns conflitos, como a gente vai ver mais na frente. Então vamos ver imagens que mostram características dessa colonização aí. Bom, e aí a gente vai ter alguns elementos culturais, sobretudo germânicos. Esses elementos são alemães, embora a gente tenha uma migração muito forte italiana também. Mas a gente tem esses elementos que a gente vê muito na região sul e que são parte da cultura dessa região. Na de esquerda, eu coloquei a questão da Oktoberfest, da produção de cerveja, dessas roupinhas de meio tirolesa, né, meio da região do Tirol, meio da região da Bavária, né, regiões da Áustria, da Alemanha, da Suíça, enfim. Que é um pouco fantasioso, na verdade, né? Eu acho que essas roupas, como da primeira imagem, elas meio que miram na imigração e acertam num sex shop, se vocês me permitem. Porque é uma visão muito modernizada, uma versão muito festiva, na minha opinião, da roupa realmente típica ou do hábito cultural dos imigrantes, dos colonos que vieram dessas regiões da Europa. A gente tem sim uma grande produção cervejeira. A indústria cervejeira no Brasil, ela tem uma inspiração e uma importância muito grande. A região sul, desculpa, tem uma importância muito grande para a produção cervejeira nacional, porque é lá que se produz boa parte da matéria-prima necessária, né, dos grãos maltados, da cevada, etc. Agora, se você repara nessas imagens, a gente também tem uma certa exaltação também, são todos louros, são todos brancos. Então, existe toda essa crítica a essa imagem de Oktoberfest.
né? Que na verdade parece um carnaval para brancos. O que vocês acham? Eu tenho muito essa impressão da Oktoberfest. Né? Eu nunca fui na Oktoberfest de Blumenau, nem na da Alemanha. Na da Alemanha a gente tem muito imigrante árabe hoje em dia, até mais do que propriamente alemães, mas enfim. Mas existe essa ideia de Oktoberfest em Friburgo, em Petrópolis, em vários locais de colonização alemã. E eu acho que a gente tem que celebrar, aceitar e aplaudir as características culturais do povo que chegou na região para colonizar, mas a gente precisa ter também uma, uma observação atenta de como isso é transformado e como o discurso, né, de ser branco e ser melhor transforma isso daí. O outro traço cultural muito marcante é essa arquitetura, que usa essas vigas de madeira inclinadas, né, nas paredes, para firmar essas paredes, que é a arquitetura em estilo enxaimel. Enxaimel é como se chama. E a gente observa isso, né? Originalmente, essas vigas inclinadas têm a função de segurar a estrutura da casa. Mas, na prática, isso é usado como decoração. E a gente vê, por exemplo, em Teresópolis, algumas casas desse jeito. A gente tem o Hotel Alpina, que tem esse tipo de arquitetura. A gente, na Praça Santa Teresa, tem algumas casas, umas lojas que em cima tem essa arquitetura. Existem casas residenciais no alto que tem alguns desses estilos, que aí é puramente decorativo. E é muito complicado, porque a gente não está num lugar frio, a gente não está num lugar com neve, a gente não precisa de telhados íngremes. Esses telhados íngremes, eles tornam ainda mais quente o ambiente, porque a intenção deles é justamente segurar calor e fazer com que a neve escorregue. E no ambiente em que não neva, em que é muito quente e que chove muito, às vezes a manutenção deles não é tão interessante, né? Mas sim, é uma arquitetura típica, é uma arquitetura que vem sendo muito reproduzida nessa região, tá bom? Bom, e sobre a economia da região sul, é fundamental entender que o sul tem uma importância absurda no setor agropecuário brasileiro. O sul é um grande produtor de cereais e de carne, e inclusive antigamente se dizia assim, sul, o celeiro do país, porque ele concentrava boa parte da produção de alimentos, né? Isso muda um pouco, porque hoje você produz muitos produtos para exportação e não para a produção e abastecimento nacional, mas sim, né, vamos dar uma olhada nesse mapa e observar, né, alguns destaques. Eu destaco logo de cara a pecuária. A gente vai ter no Rio Grande do Sul a pecuária bovina naquela região do Pampa, Santa Maria, Bagé, Santana do Livramento. A gente tem no oeste de Santa Catarina um grande polo produtor de porcos e de aves, né? Muitas das nossas empresas de embutidos, né, que hoje são grandes empresas, tipo Sadia, Seara, se originou em cooperativas da região sul. Por exemplo, eu destaco a Batavo. Não sei se vocês conhecem. A Batavo é uma empresa que faz presunto, que faz iogurte. Particularmente, não ganho dinheiro deles para divulgar, não, mas particularmente eu gosto muito dos produtos dela. A Batavo tem sua origem no Paraná, através de uma cooperativa de colonos holandeses. Eu estou aqui falando para ver se me lembro da cidade, mas eu me esqueci qual é a cidade em que se originou a Batavo. Enfim, então olha como os colônios holandeses, que nem eram um grupo tão grande assim, fundaram uma cooperativa e isso foi desenvolvendo e formando uma grande empresa. Também se destaca o setor moveleiro, que tem essas poltronas aí, ó, no oeste do Paraná, justamente na área em que se desmatou boa parte da mata de araucária. E a gente se destaca também alguns setores industriais, né? Dá para destacar o setor de calçados, dá para muito por causa do couro, né? No Rio Grande do Sul a gente tem um setor de calçados muito importante. Dá para se destacar o setor têxtil. A gente também tem um setor têxtil importante, muito ligado à lã, né? A gente também tem criação de ovelhas nessa região. E também, recentemente, a gente tem um grande desenvolvimento de indústrias mecânicas e indústrias automobilísticas na região de Joinville, Blumenau, na região do Vale do Itajaí.
em que a gente tem, por exemplo, uma grande produção de ônibus, né? Boa parte dos ônibus que circulam no Brasil inteiro são produzidos nas indústrias automobilísticas, ônibus e caminhões, né? Do Vale do Itajaí. Tá bom? Então, só para destacar aí, a gente também tem exploração de carvão, tá? No Rio Grande do Sul e na Santa Catarina. Porém, o carvão brasileiro não é um carvão de grande aproveitamento econômico. O carvão brasileiro não tem uma produtividade de energia tão grande, mas existe sim a extração dele também na região sul. Tá bom? Uma das poucas regiões do Brasil em que se extrai carvão mineral. Na maior parte do Brasil que precisa usar carvão, se usa carvão vegetal. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aí. E falar de sul, gente, sul do Brasil, é falar de fronteira. Por quê? Apesar de não ser a maior fronteira brasileira, a maior fronteira brasileira, é claro, está no norte, na região amazônica, a região sul possui a maior fronteira realmente com fluxos de pessoas, né, com estradas interligando aí Paraguai, Paraná, Santa Catarina, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Se a gente juntar o Sul e o Mato Grosso do Sul, nós aí temos praticamente a fronteira real do Brasil. A fronteira em que realmente a gente tem estradas passando, estradas interligando. Então, é claro, por ser uma área de fronteira, vai ser uma área de criminalidade muito grande. A gente tem um tráfico de drogas muito grande na região e, sobretudo, um contrabando muito grande na região. Essa imagem, essas fotos mostram aí a tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, né, que é um ponto em que o Brasil se divide tanto com a Argentina quanto com o Paraguai. E essa imagem de baixo mostra a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai. E pelo que eu me lembro e pelo que eu estou vendo desse ponto de vista, na verdade, essa foto é tirada do Paraguai, olhando para o Brasil. Nessa cidade aí maior é Foz do Iguaçu, e do lado de cá a gente tem Cidade do Leste. E aí a gente tem nessa ponte um tráfego de pessoas super intenso. Possivelmente essa ponte é o trecho mais engarrafado de todo o território nacional, tá? Porque é um absurdo o tempo que se demora para se atravessar. Existe um fluxo absurdo de pessoas. Né? Lembra daquele trabalho de campo em que eu visitei Itaipu, que eu estou falando o tempo inteiro para vocês nesse vídeo? A gente teve uma tarde livre do trabalho de campo para justamente ir para o Paraguai. Né? Nós éramos estudantes nos anos 90, que nunca tínhamos viajado para outro país, e que estávamos lá, e a gente foi atravessar a fronteira a pé, de van, enfim. E foi muito importante, porque assim, o que eu vi na Cidade do Leste me, é, me trouxe informações muito importantes para falar de fronteira para vocês. Porque você chega na Cidade do Leste, você tem a impressão de que todas as pessoas querem te enganar. Né? E até meio xenófobo essa impressão que você tem. Porque o comércio é feito de uma maneira tão intensa, né? Então as pessoas querem te vender o tempo inteiro que você meio que se perde naquilo. É muito fácil ser enganado quando você tem 20 mil pessoas falando a mesma coisa contigo. Enfim, eu fui até, né, com um grupo de amigos e com uma professora, e eu meio que me separei, tá? Eu voltei sozinho para o Brasil e eu voltei andando pela ponte. Eu não voltei de van. E eu queria mesmo voltar andando, né? Não tinha louco, mas enfim. E o que acontece? A gente tem um tráfico de cigarros muito grande, um contrabando de cigarros. Cigarro mesmo, cigarro de nicotina. Por quê? Porque no Paraguai eles não pagam imposto, então são muito mais baratos. Então, como é feito esse contrabando? É muito na cara, é muito absurdo. Você tinha pessoas, né, caras que levavam uns amarrados de maços de cigarro envoltos em saco plástico, gigantescos sobre os ombros, cheios de isopor amarrados. Eles vinham com aquilo empurrando a gente, né, na ponte, até chegar no meio da ponte, e aí simplesmente jogavam no rio. E isso era feito assim 5, 6, 7 vezes. E lá do outro lado do rio tinham pessoas que iam de barco, com umas varas assim, puxavam e levavam esse contrabando de cigarro para o Brasil. Isso era feito à luz do dia, numa terça-feira, 4 horas da tarde, entendeu? Então, o número disso era muito grande, né? O contrabando é muito absurdo.
E toda a região de fronteira possui isso. Mas no caso do Brasil, a região de fronteira realmente intensa de contrabando é a fronteira do Paraguai com o Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e tal. Santa Catarina, já com a Argentina. E aí o que acontece? Além do contrabando, né, você tem do contrabando de cigarro, do contrabando de brinquedinhos, de muamba, como a gente chama do Paraguai, a gente tem um contrabando muito grande de automóveis roubados, um contrabando muito grande de armas e o contrabando de drogas. E também o contrabando de animais selvagens, mas esse passa muito pela região norte também. Tá bom? Só para mostrar como funciona essas áreas de fronteira, que às vezes por estar tão perto do Rio, tão perto do centro, a gente não tem noção de como essas áreas são. E eu não poderia deixar de falar, em se tratando da região sul, do movimento Sul é Meu País, que é um movimento separatista. É um movimento de pessoas dos estados do sul do país que pretendem separar o sul, né, separar esses 3 estados do resto do país. Existe a bandeira, que é essa bandeira azul com as 3 estrelas, não tem esse mapa está aí só para ilustrar. Existe até o mascote da campanha, que é o Sulito, e aí eu coloquei um meme, né? Que o meme, o Sulito é esse, enfim, essa coisa que criaram aí. E aí tem um meme ironizando eles, colocando o Sulito como a grávida de Taubaté, né? Como se fosse uma grande mentira, porque existe uma crítica muito grande a esse movimento separatista. Lembro que o separatismo ele é inconstitucional, né? Na verdade, é inconstitucional e crime você lutar pela independência de estados da União, da Federação. Né? A Constituição garante que a Federação se mantenha, que os estados se mantenham unidos. É claro que você pode sim, na lei, propor plebiscitos, né, e fazer esse tipo de coisa, mas isso é inconstitucional. Você precisa mudar a Constituição para que isso seja feito. E a principal crítica ao separatismo é porque a origem do separatismo, boa parte da ideia de separar o Sul, vem por tabela do movimento integralista. O movimento integralista é o nazifascismo brasileiro. Ele cresceu muito na década de 1920 para 30, né, depois da crise de 29, sobretudo ao longo dos anos 30 no Brasil, no sul do Brasil. Ele cresce muito em áreas de imigração, imigração alemã e imigração italiana, lembrando que Itália fascista e Alemanha nazista eram as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse movimento cresce muito no Brasil e ele precisa ser, na verdade, combatido pelo governo Vargas na época, durante a Segunda Guerra Mundial, porque imagina, o Brasil está lutando contra os fascistas na Europa, como ele vai deixar que o fascismo cresça aqui dentro? E aí eu trouxe algumas imagens também, imagens desse movimento na época, como essa imagem em preto e branco, né, todos aí imigrantes alemães, nessas colônias, enfim, que o integralismo crescia. A bandeira do integralismo ela não é azul, esse azul é atual, né, porque usa as mesmas cores do Sul. A bandeira do integralismo era ela vermelha, ela tinha cores que remetiam ao nazismo, com esse símbolo, né, esse símbolo, essa letra grega aí desenhada. E a gente tem uma passeata pró-integralismo mais recente, isso aconteceu nos anos 90, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, essa foto já colorizada. E a gente tem, hoje, a gente tem no Brasil ideias muito próximas à ideia do integralismo e às ideias fascistas que crescem não apenas no Sul, mas em todo o país. Então a gente precisa pensar, né, até que ponto essas ideias acabam fortalecendo as ideias separatistas. Ainda que elas estejam crescendo no Brasil como um todo, até que ponto elas podem estar incentivando esse tipo de movimento. E, por exemplo, a gente tem hoje, outubro de 2020, a gente tem uma vice-governadora de Santa Catarina que precisou assumir o governo porque o governador foi impeachmentado, né, por um governador
Vocês pesquisem aí o partido, né? Não vou ficar aqui dizendo o partido, mas vale a pena pesquisar para saber do que eu estou falando. Foi impeachmentado por graves denúncias de corrupção. E a vice-governadora assume, ela se chama Daniela Reinhardt, eu não sei como se pronuncia, desculpa, corretamente esse sobrenome em alemão. E o que acontece? O pai dela é um negacionista do Holocausto. O Altair, né, que é o pai dela, Altair Reinhardt, ele diz que o Hitler não foi uma má pessoa, o Hitler foi um grande governante da Alemanha, isso que os judeus morreram é uma invenção, é um exagero. Na verdade, ele não fala que é uma invenção. Ele fala que é um exagero, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, enfim. E ele nega o Holocausto. E um jornalista perguntou, na semana passada, para a então governadora, assumindo a posse, se ela também negava a existência do Holocausto, que é uma coisa muito séria. Negar o Holocausto é um crime, né? É um crime na Alemanha, um crime de prisão na Alemanha, é um crime internacional. Um governo não pode negar o Holocausto, ele sofre sanções em fazer isso. Então, ela disse que não é capaz de opinar. Ela disse que não soube opinar na hora se ela é contra ou a favor do nazismo. Então, repara, nós temos hoje, em 2020, governadores que não sabem se são contra o nazismo. Brasil 2020. Então a gente precisa estar muito atento para essas questões. A gente não pode lidar com questões como separatismo, terraplanismo, como brincadeira, como gozação, porque não são. São assuntos muito sérios, né, e que trazem consequências para todos nós. Então fica aí esse pedido de atenção para vocês. Tá bom? Um grande abraço, a gente está encerrando aí esse vídeo sobre o Sul. Qualquer dúvida, galera, por favor, não deixe de fazer perguntas. Qualquer debate que vocês queiram discutir, temos aí os comentários dos vídeos. E um grande abraço para vocês. E aí, então, galera, para encerrar, né, mais uma vez, se cuidem, cuidem dos outros, estudem para valer, deem uma lida no material, material feito com carinho para vocês. Não se desmotivem, eu vejo que tem muita gente desmotivada, muita gente que começou fazendo os exercícios, hoje não está fazendo, então não deixem isso acontecer com vocês, tá? Vamos vencer isso juntos.